sobre o que eu aprendi nesse tempo aí da crise mundial causado pelo coronavírus, pelo Covid-19. Não está sendo um momento fácil, né, para todos nós, mas estamos nos adaptando. Vou começar aqui, o Jean já me conhece de longa data, já trabalhei com ele na Dominus, mas para quem não me conhece, acredito que seja quase todo mundo, eu sou Fabíola, eu sou natural de Foz do Iguaçu, no Paraná, mas vivi boa parte da minha vida em Santa Catarina, boa parte dela na cidade de Balneário Rincão, na Diocese de Criciúma. Se tiver alguém da Diocese de Criciúma, um abraço, né, aí. E eu trabalho faz mais quase, né, 15 anos com comunicação católica. Desde o meu primeiro ano da faculdade, já comecei a trabalhar com comunicação católica e não parei mais. Estamos aí, graças a Deus a gente consegue viver disso, né, Gê? A gente consegue viver disso. Deus nos deu essa graça e eu já vivi muitas alegrias vivendo, trabalhando com comunicação católica no Brasil, né? Entre as coisas que eu mais sou grata a Deus por ter vivido, por ter participado, foi participar da equipe de comunicação da Pastoral Juvenil, né, da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude da CNBB, mais conhecido como Jovens Conectados, né? Participei por 3 anos com eles. E também, outra coisa que eu também me orgulho muito de ter feito parte, sou muito grata a Deus, são das Jornadas Mundiais da Juventude, né? A Jornada Mundial da Juventude do Rio, em 2003, a qual eu trabalhei no comitê organizador local por 6 meses, na Jornada de Cracóvia, onde daí já casada, servi por quase um ano dentro do comitê organizador local lá em Cracóvia. E também no Panamá, um pouco mais breve, foram só aí 2 meses, lá no Panamá, trabalhando também dentro da comissão do comitê organizador local da jornada. Então, com 3 jornadas mundiais da juventude, a gente acaba já meio que vendo de tudo, já tendo vivido de tudo na igreja, né? Mas também já trabalhei aí em vários eventos da Pastoral da Comunicação no Brasil, da Renovação Carismática Católica, que é o movimento que eu faço parte, e ainda continuo como voluntária da Jornada Mundial da Juventude da equipe de língua portuguesa. Hoje eu trabalho na assessoria de comunicação da Arquidiocese de Florianópolis, aqui em Santa Catarina, cidade maravilhosa. Quem não conhece Florianópolis, venha, conheça. Dom Wilson vai acolher vocês com braços abertos. Viu? Só na apresentação eu já falei muito. Então, o que a gente vai ver por aqui? O que a gente vai ver hoje? O que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco sobre, então, a crise mundial, os efeitos da pandemia, né, do coronavírus. Meu Deus, fui eu que fiz aqui? Não sei. A gente vai falar um pouco sobre a resposta da igreja nesse tempo e eu quis também falar um pouco sobre a mensagem do Dia Mundial das Comunicações desse ano. Que engraçado, né? Quando o Papa escreveu, quando ele divulgou, a gente não esperava que iria viver tudo isso e ela acaba se tornando uma fonte muito importante de aprendizado e de mensagens de como viver a questão da assessoria de imprensa e a questão da comunicação institucional da igreja nesse tempo aí de pandemia, né? Então, vamos lá. A crise mundial, alguns efeitos dela, né? Eu não quis trazer muitos números, porque os números estão sempre mudando, né? Os números de hoje de manhã, eu coloquei só alguns números gerais da Organização Mundial de Saúde, mas a gente sabe que todos os dias eles estão mudando, novos estados, alguns estados a pandemia se agrava, outros conseguem conter, tem alguns estados que já estão começando a colher frutos aí do isolamento. Então, está acontecendo muita coisa, tudo ao mesmo tempo, e é muito difícil, então, colocar alguns números. Então, eu só coloquei aí as informações gerais para a gente ter noção de por que essa pandemia é mundial e por que ela está... eu acho até forte falar crise na igreja, né? Mas que ela causou toda essa reviravolta que a gente talvez nunca tenha visto na história com relação à igreja, né? Que nos afeta, né? Na vida, mas também a forma que nos afeta este tempo. Vamos lá, então. Até esta manhã, eu peguei essas informações agora, né?
às 8 horas da manhã. Então, já foram 856 mil casos confirmados. Então, quase 42 mil mortes confirmadas, foram as mortes que a gente não tem noção ainda, né, de coisas que estão acontecendo, que a gente está aí correndo atrás para poder medir aí a força dessa pandemia. E são 206 países, áreas ou territórios com casos confirmados. Vocês estão... E pronto, que fui desmudada. São 206 países, então a gente vê como isso está afetando o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Para vocês terem uma noção, por exemplo, uma jornada mundial da juventude, a gente já chegou a ter numa jornada 190 países, territórios, né, e áreas presentes numa jornada mundial da juventude. Então, assim, são 206 países, áreas e territórios. Isso mostra o quanto ela se espalhou e o quanto ela é real e o quanto ela já está presente aí, e a gente tem que se adaptar a esse novo tempo. Eu trouxe algumas datas para a gente poder ver o andamento da doença, como ela foi muito rápida e como a gente também teve que se adaptar neste tempo. O primeiro caso confirmado no Brasil, eu não vou colocar o da China, porque a gente já sabe que começou tudo em dezembro, né? Mas aqui no Brasil começou, então, no dia 26 de fevereiro. Né? O primeiro caso, eu vou falar também alguns dados aqui, para a gente poder, quando eu for partilhar um pouco da minha história aqui, do que a gente está trabalhando, do que eu aprendi, a gente consiga ver melhor isso. O primeiro caso em Santa Catarina foi no dia 12. Então, foram dias depois de aparecer o primeiro caso em Santa Catarina. Você aí, lembre-se agora, traga a memória, o primeiro caso confirmado talvez no seu estado, né? A gente sabe que em São Paulo foi o primeiro caso confirmado no Brasil, então, São Paulo aí, né, foi no dia 26 de fevereiro, mas tente trazer à memória o primeiro caso confirmado aí no seu estado. Se você quiser falar nos comentários, se quiser colocar no comentário aí quando foi o primeiro caso aí no seu estado. Então, foi muito rápido isso, né? Pelo menos aqui no Brasil. Foram aí de 12, eu não sou muito boa em matemática, gente, jornalista, é isso mesmo. 12 mais 3 dias de fevereiro foram 15 dias. Em 15 dias já estava se espalhando aí em vários estados do Brasil. Aqui em Santa Catarina, 5 dias depois, o governo já declarou situação de emergência e já houve um decreto de isolamento. E esse momento eu coloquei porque ele é muito importante por ter modificado as nossas relações, modificado aí a maneira como a gente começou a ser igreja, né? E a partir do momento, pelo menos aqui em Santa Catarina, quando o governo do estado anunciou o decreto, né, de isolamento, o decreto com as medidas preventivas, houve uma nova etapa no enfrentamento da doença. Até aquele momento, o enfrentamento da doença se dava só com medidas de higiene, né? Não sei se vocês se lembram, as pessoas divulgavam a questão da higiene, de você lavar as mãos, mas era falado muito nisso só, né? Então, quando os estados começaram a declarar a situação de emergência e os isolamentos, com as medidas, né, de isolamento, isso mudou muito e houve uma procura muito grande por informação, né? Houve um pânico, um certo medo geral, porque acho que a gente nunca tinha vivido isso na história, né? Nunca tinha vivido essa questão de você não sair de casa, de você ficar isolado, de tudo parar, né, por causa de uma doença. A gente, aqui no sul do Brasil, viveu de modo especial a questão do H1N1, alguns anos atrás, especialmente em 2009, quando chegou a doença. Então, aqui no sul do Brasil, a gente viveu isso de modo especial, com um inverno muito rigoroso, um inverno que deixou muitas mortes. Então, eu me lembro muito bem na época que a gente começou a ter o primeiro caso aqui em Santa Catarina, esses 5 dias, a gente tinha feito o que na igreja? A gente tinha reforçado questões de higiene, tinha reforçado algumas medidas de segurança que a gente já tinha tomado
na questão do H1N1. Então, a gente conseguiu divulgar na imprensa a questão da Eucaristia, né, a ser entregue nas mãos e tal. Quando a questão começou a ficar mais séria, então, no dia 17 de março, aqui em Santa Catarina, dia 17 de março, não sei se já, como está no seu estado, né? Conte pra gente também aí, vamos conversar. Mas aqui em Santa Catarina foi então no dia 17 de março, começou a ficar coisa muito mais séria, né? E a gente teve a primeira morte em Santa Catarina já no dia 25 de março. Infelizmente, a gente já sabe que no Brasil as mortes também, o número está crescendo muito, principalmente em São Paulo. Então, isso é só para a gente poder ter uma noção da timeline, né? Da linha do tempo da doença e da epidemia, principalmente aqui na nossa realidade. Então, eu vou falar um pouco do decreto do governo, pelo menos aqui em Santa Catarina. Como eu disse, isso não é uma... pode ser que no seu estado, na sua diocese, isso esteja diferente, o andamento das coisas esteja diferente, mas eu acredito que, como aconteceu aqui em Santa Catarina foi um dos primeiros estados a tomar essas medidas mais sérias, né? E a gente, então, acho que muito desse decreto, dos pontos desse decreto se encaixam com o que alguns estados, a maioria dos estados aí está tomando de medida preventiva para conter a epidemia. Então, aqui, o decreto do governo falou várias coisas, ele suspendeu o transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros. Ele também fechou hotéis, fechou academias, fechou comércio, fechou tudo que podia, tudo que não era essencial, né? Fechou. E um dos pontos que mais afetaram, principalmente a igreja, foi a questão dos eventos, né? A suspensão em Santa Catarina toda de eventos de qualquer porte. Com esse decreto, o governo que não brincou em serviço, foi muito rápido, então 5 dias depois, aí quando se confirmou a primeira transmissão comunitária, ou seja, a primeira transmissão em que você já não conseguia verificar de onde, como a pessoa foi infectada, Santa Catarina agiu rápido e já decretou a suspensão, então, de qualquer evento. Qualquer evento. Em Florianópolis, foram uns dias antes, inclusive, desse dia, se eu não me engano, foi na sexta-feira anterior, se eu não me engano, foi no dia 13. A cidade de Florianópolis também já tinha dado um decreto nesse sentido, da suspensão de eventos de qualquer porte. Então, era independente do número de pessoas. Podia ser um evento com 1.000 pessoas, 40 mil pessoas, ou podia ser um evento de 100 pessoas. O decreto de Florianópolis até dizia que um evento de até 100 pessoas até poderia ocorrer, desde que tivesse aí uma margem, um distanciamento. E isso foi a primeira coisa que, quando o governador divulgou essas medidas, anunciou esse decreto, e esse decreto começou a valer no dia seguinte, já, né, a partir da publicação, havia um dia para adaptação e já começou a valer, já começaram os telefonemas, né, e a gente já começou a pensar em como divulgar, como viver a igreja, como ser igreja. Aqui em Santa Catarina, né, contando um pouco da nossa realidade, como aconteceu isso, o nosso arcebispo, Dom Wilson Tadeu Yonk, ele tem uma boa relação com os governos, então houve uma aproximação, né, houve uma conversa, e ele sabendo disso, então no dia 17 de março também foi divulgado um decreto da arquidiocese com a suspensão, que foi seguida por todos os bispos de Santa Catarina. Em Santa Catarina, nós temos 10 dioceses, é o nosso regional Sul 4. Então, como compreende todo o estado de Santa Catarina, esse decreto foi acolhido pelos bispos, os bispos entenderam, todos os bispos de Santa Catarina entenderam a gravidade, e houve esse diálogo, então, com o governo e acataram por medidas de segurança mesmo. Então, houve essa suspensão das missas.
Foi um dia muito agitado para a gente da assessoria, né? Eu não trabalho sozinha na assessoria de imprensa, eu trabalho com a jornalista Giovana Dutra. Então, posso compartilhar com vocês que foi um dia agitado. Aí, vocês que estão nos assistindo, que são de assessoria de imprensa, já devem imaginar, já devem ter vivido, inclusive, esse momento, né? Foi um dia agitado, foi quando os jornalistas perguntaram, e as missas, e os cultos? Começaram a fazer a leitura desse decreto do governo, de como isso iria afetar a vida das pessoas, e aí a gente já divulgou um decreto do arcebispo. Então, as missas e os eventos religiosos, como procissões, reuniões pastorais, eles se enquadravam nisso do decreto, então foram suspensas, foram canceladas. Aqui em Santa Catarina, a gente tem a maior procissão, né, do estado, a procissão do Senhor dos Passos. Ela reúne 40, já reuniu até 60 mil pessoas na procissão, e ela iria acontecer no dia 28, no dia 29, na verdade, a procissão maior, a procissão do encontro, no dia 29 de março, e ela teve que ser cancelada por causa disso, teve que ser cancelada por causa desse decreto. Foi um decreto que pegou muita gente de surpresa, né? Mas o decreto ele não falava se a igreja seria aberta ou fechada, se as igrejas estariam abertas ou fechadas. Então, também houve uma discussão, a gente, como assessoria de imprensa, teve que trabalhar essa questão, tanto a comunicação interna, como para dar assessoria para os nossos padres, para fazer a comunicação fluir rápido do que eles deveriam fazer, quanto a questão da própria instituição, né, de explicar por que estar fechado ou por que estar aberto. O governo pediu, foi muito educado, pediu para que o nosso arcebispo, né, pudesse respeitar essa regra. De maneira geral, não houve um decreto pedindo para que as igrejas fechassem. O que acabou acontecendo foi que cada pároco iria verificar a sua realidade, né? Iria aí estudar como fazer na sua paróquia, na sua realidade. Na prática, acabou-se vendo que várias paróquias fecharam mesmo as suas portas para que evitasse mesmo a aglomeração, porque a gente sabe que você aí que está acompanhando as notícias sabe que é difícil convencer a população mesmo a respeitar os decretos e tudo mais, mas foi isso que a gente como igreja fez. Eu acho muito interessante, agora já entrando também na resposta da igreja, né? Que a resposta da igreja nesse tempo, pelo menos do meu ponto de vista, a minha leitura, né, como profissional que está acompanhando também outras dioceses, é que a resposta da igreja foi rápida e foi de muita proximidade, tanto com os poderes, né, dos governos, com as organizações de saúde, tanto quanto com as pessoas, de entender as pessoas, de escutar os padres, de ver o que está acontecendo, de ver como, para descobrir este caminho juntos, porque, como eu disse, não é algo fácil, né? A gente não tem precedente na história de um momento como esse que nós estamos vivendo. Então, há muita tentativa e erro, há muito diálogo, e pelo menos o meu ponto de vista foi que a maioria das dioceses do Brasil, e eu digo aqui com tranquilidade as dioceses catarinenses, estiveram muito dispostas a confiar mesmo na questão dos órgãos públicos, né? A confiar nos cientistas, a confiar nos especialistas, né? Sobre isso, sobre quais seriam as melhores medidas, sobre o que fazer neste tempo. Então, pelo menos essa é a minha visão, talvez você tenha uma visão diferente, mas na minha visão, como profissional de imprensa, né, como uma pessoa que até fez essa ponte com relação dos jornalistas com a igreja, eu tenho visto muito isso. Tanto aqui, né, com o meu bispo, com o meu chefe, né, com o arcebispo, com relação também às outras dioceses. Então, o que aconteceu? Pelo menos aqui na igreja, então, eu já disse, aconteceu suspensão das missas com presença física dos fiéis nas 10 dioceses de Santa Catarina. Nós ainda estamos vivendo este decreto, né? Já fazem aí 2 semanas, mais de 2 semanas, entrando na terceira semana, já na terceira semana deste decreto.
Houve, então, adiamento e cancelamento dos eventos. Então, eu e acho que você que trabalha com comunicação, houve, então, um boom, né, de comunicação, de avisar o povo que os eventos foram cancelados. A gente teve aí muitas notas no nosso site da Arquidiocese, teve muitas notas de cancelamentos, notas de adiamento, de novas datas, notas de esclarecimento, e é muito importante a gente conseguir comunicar isso, né? Às vezes a gente acha, é óbvio, é lógico que vai cancelar, se o governo diz que cancela, então tudo bem. Mas é interessante essa publicação, essa divulgação das notas, das organizações da igreja, das organizações pastorais. Porque o que aconteceu? Eu vi isso em Santa Catarina, vi isso nas redes sociais aí dos meus amigos do Brasil inteiro. Neste momento em que começou-se a pensar nessas medidas de isolamento, começou a haver um pânico da população. E com o pânico gerou uma desinformação. As pessoas começaram... Eu tenho cheio de dúvidas, para quem que eu pergunto? O que vai acontecer? E o nosso trabalho como comunicadores, como assessoria de imprensa, como assessor de comunicação institucional, é dar essas respostas, né? O mais rápido possível, mas também com muita responsabilidade, também com muita clareza, sem firula, sem inventar muita coisa, mas falar com muita transparência, explicar para as pessoas. Então, se houve cancelamento, é importante que a gente escreva que houve cancelamento, por que houve. É importante dar a voz também para diversas organizações diferentes da igreja, não só, por exemplo, a Arquidiocese, né? A gente tentou aqui procurar, inclusive, algumas organizações que tinham os eventos para dar voz a elas, para amplificar a voz delas, amplificar a voz das paróquias. Porque nesse momento de desinformação, a gente precisa dar uma informação de qualidade para essas pessoas. Então, a gente também houve um segundo momento, como profissionais aqui, a gente começou a divulgar as transmissões de missas e momentos de oração com os fiéis online, né? Já que a participação física é difícil, né? Difícil não, quase impossível, né? Para a maioria dos fiéis. A gente, então, houve esse movimento para que as pessoas pudessem partilhar desses momentos online. Então, a gente fez toda uma estratégia e a gente viu que várias dioceses do Brasil também, então eu falo por mim, mas acredito que aconteceu em várias dioceses também isso, de dar essa resposta para a população. Se a população não sabe para onde ver missa, se a pergunta agora é, como eu assisto a missa? Vamos fazer, então, aí uma arte, vamos fazer uma notícia no site com um banner em destaque com todos os horários de missa online da nossa diocese. Isso foi, por exemplo, o que a gente fez. Nesse primeiro momento, quando surgiu o decreto, a gente já fez um levantamento das dioceses, das paróquias que tinham missa online, que tinham canais de Facebook, que iam fazer as transmissões. A gente conversou com os padres, a gente tem uma lista de transmissão direta com os padres. Então, a gente pôde conversar com eles, ouvir eles, o que eles estavam fazendo, e a gente colocou essa informação à disposição. Então, a gente sempre divulga essa informação para que a pessoa sempre possa participar da igreja, da missa, mesmo que seja só online, nesse momento. Né? A gente também fez o atendimento constante e imediato à imprensa, porque a questão é dar a informação correta. Se as pessoas estão com dúvidas e nós não falamos, as pessoas procuram a informação em outros lugares. Acho que isso é bem importante. Se nós não damos respostas, vou até olhar para a câmera, você que está me assistindo, vou até mudar aqui. Você que está me assistindo, né? Você que está me assistindo agora, se você não responder ao que as pessoas estão perguntando, elas vão procurar respostas em outros lugares. Elas procurarão resposta em outros lugares. Talvez essa resposta não seja a resposta correta, talvez não seja a resposta que você ache assim, que elas merecem. Ou às vezes, né? Enfim, a gente tem que dar, então, essas respostas para as pessoas. Opa, voltou.
Uma frase que tem nos ajudado muito aqui agora, nesse tempo, nesse trabalho de comunicação aqui na nossa assessoria de comunicação na Arquidiocese de Florianópolis, é a frase do Papa Francisco no Dia Mundial das Comunicações de 2014. Ele fala: quem comunica faz-se próximo. Essa frase para mim é muito boa. Se você está aí assistindo, fale para você mesmo: quem comunica faz-se próximo. A igreja, então, neste tempo, ela tem que comunicar. A gente está comunicando através da imprensa, através dos meios oficiais, através das paróquias, para que a gente possa fazer este encontro, fazer essa proximidade acontecer. Então, esse é o nosso moto, é o que está o nosso lema neste tempo, de se comunicar, de comunicar a igreja para que a igreja se aproxime das pessoas, para que aproxime de todas as pessoas que desejam escutar, né? Que desejam estar próximo. Então, se você quiser procurar essa mensagem, eu recomendo muito também neste tempo de pandemia, né? O tema é comunicação ao serviço de uma autêntica cultura do encontro, que é o que a gente está vivendo hoje. A comunicação para se fazer próximo. Um outro ponto que eu queria destacar, que é uma das coisas que eu aprendi, é uma coisa que eu já tinha comigo, mas eu aprendi muito, é a questão das parcerias. Principalmente, por exemplo, eu que sou uma pessoa técnica, que estou trabalhando na Cúria, trabalhando lá na Arquidiocese, o quanto é produtivo e frutífero a parceria com as PASCONs, com as pessoas que estão lá na ponta, com as pessoas da base, com as pessoas que estão fazendo as transmissões, com as pessoas que estão ajudando os padres a fazer as transmissões. Tem sido muito frutífera essa troca de experiência, né? Eles perguntam para a gente como a gente fez alguma coisa, a gente ensina, eles fazem uma coisa nova, a gente pega para a arquidiocese. Então, tem sido muito interessante também essa questão da proximidade com os comunicadores com quem a gente pode trabalhar, né? Essa grande rede de comunicadores que a gente tem trabalhado aqui. A gente aqui na Arquidiocese de Florianópolis aprendeu isso e tem dado muitos frutos. Espero que na diocese da sua diocese, né, onde você vive, também viva esses frutos, também tenha essa parceria entre o PASCON e a assessoria de comunicação, o setor de comunicação da sua diocese. E eu queria falar um pouco, então, da questão do storytelling, que a gente fala, né? Os profissionais gostam muito de termos em inglês aí, né? Mindset, storytelling, essas coisas, mas storytelling nada mais é do que o contar histórias, a narrativa, né? E o Papa Francisco, nesse ano, na mensagem do Dia Mundial das Comunicações, ele falou sobre isso, falou sobre as narrativas, sobre as histórias, sobre o poder de contar histórias, né? O poder das boas histórias. E é muito interessante para esse novo tempo, porque eu, como assessora de comunicação, tenho visto que a maioria, assim, o que as pessoas, depois desse primeiro momento que a gente teve que responder as questões mais emergenciais, o pânico da população, que a gente respondeu, né, com as ações, com o que a Arquidiocese faria, nesse segundo momento, o que a gente tem tentado trabalhar é a questão das histórias, a questão de histórias interessantes de padres, de fiéis, de organizações, das ações sociais paroquiais, de movimentos, de pessoas que estão fazendo a diferença nesse momento de pandemia. E a gente tem tentado contar essas histórias para a imprensa, tem tentado contar essas histórias para as pessoas que estão em casa. E alguns pontos principais dessa mensagem, então, que inspirou essa nossa ação. O Papa Francisco fala nessa mensagem o poder das boas histórias, né? O quanto que as boas histórias podem transformar as pessoas, que nem todas as histórias são boas, né? E fala também do mal das fake news.
e fala das histórias, né? A nossa história de salvação, a história que nós acreditamos e a história que nós devemos vender, né? A história que nós devemos promover em todo o trabalho de comunicação que a gente faz na igreja. E até peguei uma frase do Bento XVI, que foi citada pelo Papa Francisco, uma comunicação que gera fatos e muda a vida. Ele fala da comunicação do evangelho, mas também acho que é muito rico para nós, né? Que nós façamos uma comunicação que gera fatos e muda a vida. Que eu, como assessora de imprensa, possa apresentar e possa apresentar para a mídia, possa apresentar para os meios de comunicação uma comunicação que gera fatos e muda a vida. Tem uma frase do Papa Francisco nessa mensagem que eu queria ler para vocês, se vocês puderem lerem aí, né? Prestem atenção. Se você não está olhando para a tela do seu computador, olhe agora, do seu celular. E se você está no Instagram, preste atenção, então, nessa frase. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. Conte a nossa participação num tecido vivo. Revele o entrançado dos fios pelos quais estamos ligados uns aos outros. Eu acho essa mensagem muito bonita para nortear o nosso trabalho de assessoria de imprensa e de assessoria de comunicação neste tempo, né? Existem tantas vozes, tantas mensagens, a gente é tão bombardeado no WhatsApp e nos meios de comunicação social de tantas mensagens, a gente precisa então comunicar as coisas de uma maneira mais humana, principalmente nesse tempo de pandemia, neste momento em que a vida humana está se perdendo, em que a gente está falando de mortes, está falando de doenças, de famílias que não estão conseguindo se despedir, né, dos seus entes mais queridos, das pessoas que elas mais amam por este tempo, pessoas que estão sofrendo, pessoas preocupadas com a economia, preocupadas com seus empregos. Então, a gente tem que fazer a comunicação de uma maneira o mais humana possível, né? Que a gente não fale só de números, como se o número de mortes fosse um número de coisas, mas são um número de vidas, né? Então, que a gente consiga fazer essa comunicação, tanto no trato com a imprensa, no falar com a imprensa e mostrar essa humanidade, porque eu sou jornalista, já estive no outro lado também, né? E hoje estou no lado do assessor, mas já estive no lado do repórter. E, às vezes, no lado do repórter, a gente acaba perdendo a sensibilidade, né? A gente acaba perdendo a sensibilidade. Não é por mal, gente. Jornalista é monstro, jornalista não está nem aí para as pessoas. Não é isso. Mas é que você tem que lidar com tanta coisa no seu dia a dia, e, às vezes, você perde a sensibilidade até com uma forma de proteção mesmo, né? Eu me lembro, teve uma época que eu fui repórter e eu tive que cobrir policial, então, né, a parte policial. Então, era todos os dias, eu tinha que falar da questão da violência, era assassinato, era acidente de trânsito com morte. E acaba sendo difícil para o jornalista, para o repórter também entender esse outro lado, entender esse lado humano, né? A gente acaba entrando no modo automático até para se proteger. Então, a gente, como assessor de imprensa, também tem que guiar o repórter, guiar a imprensa num caminho de reumanização, né? Apresentar essa narrativa. E aqui eu quero apresentar para vocês 2 exemplos que a gente teve em Santa Catarina. Não são da Arquidiocese de Florianópolis, porém, eu acho que notícia boa tem que ser falada. São de irmãos aqui, assessores de imprensa de outras dioceses de Santa Catarina, né? E quero apresentar para vocês duas exemplos desse storytelling, dessa narração de boas histórias para a imprensa, né? Aqui é sobre um padre de Santa Catarina que adotou o drive-thru para confissões de fiéis durante a quarentena.
né? Ele é da paróquia, é um padre da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em São Francisco do Sul, na Diocese de Joinville. Então, tem aí a foto dele, né? E o G1 de Santa Catarina fez matéria, outros meios de comunicação também. E foi muito interessante poder contar essa história. Só um parênteses, ela ficou na manchete do G1. Do G1 Brasil, né? Destaque no G1 Brasil. Isso. Aqueles 3 para você ver do topo, ela ficou lá. Para você ver como a gente também está necessitado de boas histórias, né? O G1 também, os jornalistas também amam, os jornalistas também têm um bom coração. E se você apresenta uma boa história, uma história do bem, vai ter espaço, gente, vai ter espaço. Não vai nessa onda de que jornalista gosta de só desgraça, só tragédia, que a gente não gosta, não. A gente gosta de história boa, né? Então, essa é uma história que foi aí para o Brasil e ela é aqui de Santa Catarina, da Diocese de Joinville. E outra também, acredito que estourou porque foi, na verdade, foi uma coisa em outro país. Várias dioceses aqui do Brasil já divulgaram, né, nos seus meios de comunicação também, da questão dessas missas em que o padre coloca o rosto dos fiéis, né? Dos fiéis que enviam as fotos ou que são os fiéis das redes sociais. Essa foto em especial é da Diocese de Tubarão. Então, também o pessoal da Diocese de Tubarão, a assessoria de imprensa da Diocese de Tubarão fez esse trabalho muito bem também de apresentar essa história para a imprensa. E a imprensa aqui de Santa Catarina, então, divulgou bastante, mas eu sei também que a imprensa do Paraná divulgou, o padre Reginaldo Manzotti fazendo isso, e teve outras dioceses do Brasil também que fizeram e também divulgaram essas ações. Então, esses dois exemplos que eu dei foram mais para a questão de que existe espaço para boas histórias e que a gente também tem essa necessidade de contar boas histórias. Não vamos falar só da desgraça, não vamos falar só da missa que foi cancelada, do evento que foi cancelado. Né? Claro que a gente tem que comunicar isso, porque é uma coisa interessante, as pessoas precisam saber dessas informações, a gente tem também que agir com transparência. Né? Falando bem francamente para vocês, a gente vai viver momentos mais complicados daqui para frente, a igreja, porque com as missas fechadas, com os eventos fechados, com os sacramentos, né? Com o casamento cancelado, as igrejas vão viver um momento muito difícil. As paróquias, né, as dioceses, a Igreja do Brasil, não só a igreja física, igreja, mas principalmente, acho até que isso que é o pior, a questão das instituições que dependem da igreja, que, por exemplo, dependem do Fundo Nacional de Solidariedade, dos fundos diocesanos de solidariedade, dependem das coletas, que dependem dessa ajuda que a igreja dá, né? Asilos que são sustentados pela igreja, casa lar que ajuda crianças, né, desamparadas, hospitais. Os hospitais, graças a Deus, estão no centro disso tudo, vão ter essa atenção, mas tem muita coisa que também não vai ter essa atenção, que vai sofrer. Né? Projetos sociais que vivem da igreja, e como a igreja não vai conseguir talvez nem pagar suas próprias contas, como que vai conseguir ajudar, né? Então, a gente vai viver tempos bem difíceis nos próximos tempos. O nosso povo vai viver momentos difíceis e vai contar muito com a nossa solidariedade. E então, a gente, como comunicador, precisa estar preparado para divulgar essas boas histórias e divulgar essas histórias de solidariedade que muda a vida de outras pessoas, de pessoas que dependem disso. Né? Então, deixa eu cancelar aqui para vocês só me verem aqui. Como é que eu faço? Stop. Pronto, estamos aqui. Então, a igreja vai viver este tempo de precisar de nós comunicadores, precisar de nós assessorias de comunicação, precisar de nós agências, paróquias, você que é da PASCOM, não importa, vai precisar de você comunicador neste tempo, porque nós vamos viver momentos difíceis. Pessoas vão sofrer, pessoas vão precisar da nossa ajuda e nós precisamos estar preparados para responder isso. Falei demais? Falei 44 minutos? Desculpa. Não, Camila, tá ótimo aqui. Eu tô só prestando atenção em tudo aqui para fazer perguntas.
E Tem uma aí, pergunta para você que é a seguinte. Vimos a importância da comunicação e qual seria o recado hoje para quem não tem PASCOM? arranja, gente, se vira. Como é que o pessoal fala? Tu que lute, você que lute. Você que Você lute. que lute. É a minha resposta. Olha, a paróquia que lute, porque uma coisa que a gente tem visto, mais do que nunca, a comunicação é necessária nesse tempo. Tão necessária quanto, sei lá, quanto os profissionais que estão aí na rua ainda trabalhando, a imprensa tá nesse rolo, né? A comunicação faz parte dessa galera que está trabalhando sem parar, que não parou. Eu estou trabalhando mais em casa no meu home office agora do que lá na Cúria, né? É preciso, preciso comunicar, é preciso. E quando eu digo assim a PASCOM, eu não digo assim a questão institucional da PASCOM, institucionalizar a coisa, coordenação e secretário da PASCOM e não sei o que, núcleos. Não precisa ser complicado. A gente às vezes acha que dar nome às coisas vai complicar, né? Eu Exatamente. não quero ter PASCOM. Mas na prática você já tem aquele jovem comunicador que está ajudando o padre a não ter filtro, né, na hora de transmitir a missa. A gente já tá isso acontecer. Então, não ter medo também do rótulo, né? PASCOM, o peso de ser chamado de PASCOM. Também tem muita gente que é convidada para ser PASCOM e diz que não. Gente, eu tiro todo o medo desse coração. Uma Diz que coisa, sim. Fabiola, que eu acho interessante nesse momento, só vou te interromper agora para a gente fazer essa reflexão juntos. Já vamos responder para você, tá, Rosana, sobre a questão que você está perguntando. É o seguinte, é que nós muitas vezes, eu trabalho com a gestão pastoral nas paróquias, né? E apesar de a gente trabalhar muito com o dízimo, nós forçamos as paróquias a olharem para o contexto integral da pastoral. Então, a PASCOM, por exemplo, nós dentro do nosso escopo de trabalho na assessoria do dízimo está ligar a PASCOM à à pastoral do dízimo. E é muito interessante porque muitas vezes o pároco e a paróquia não deu a atenção necessária para a PASCOM, e agora a pastoral que deveria ser fundamental nesse processo, ela não existe. E aí eu tenho um agravante que são duas coisas. Uma é, a comunicação se tornou prioridade, no plano pastoral só sobrou a comunicação, na verdade. E outra, muitas vezes a paróquia não olhou para o dízimo como a única forma habitual de arrecadação. E agora, toda paróquia que foi sustentada por eventos e por coletas, não pode mais ter arrecadação. E só sobrou o quê? O compromisso daqueles dizimistas que são fiéis. E um outro detalhe importante, mais de 60%, sem medo de errar, dos dizimistas são idosos, aqueles que não podem sair de casa. Então, a gente tem uma reflexão gigante para fazer em relação a isso. É verdade, sim. E assim, é claro que também não posso falar em nome, por exemplo, da pastoral da comunicação aqui da nossa arquidiocese, né? Como eu disse, eu estou aqui como trabalho a parte técnica, né? A parte que trabalha na cúria, né? Da arquidiocese. Mas eu posso falar sem vergonha nenhuma. Muito do nosso trabalho, do trabalho meu e da Giovana, jornalista que trabalha comigo, com a gente, assim que a gente trabalha lá, muito do nosso trabalho depende e é enriquecido pelo trabalho da PASCOM das paróquias. Então, a gente vê que a PASCOM, a paróquia que tem pastoral de comunicação, ela está muito mais preparada para esse tempo. Para esse momento. Tanto em viver, em não deixar que os fiéis percam esse senso de comunidade, porque eles participam da missa online. Tem paróquia que fez programação completa, que fez, por exemplo, a oração das laudes tal horário, que fez toda uma programação. Coisas que nunca fez presencial, né? Isso, e aí isso é bom, porque isso trabalha dentro da pessoa esse senso de comunidade.
E eu já tenho visto, já tem algumas paróquias da diocese já começaram com algumas campanhas, né? Da questão do dízimo, com a campanha de arrecadação. Deixa eu, Que aproveitando isso, a Rosana está perguntando sobre como a gente pode, a comunicação, ajudar na arrecadação do dízimo, Fabio. o dízimo é mais a tua praia, né, Jean? Você é especialista do dízimo. A gente está estudando algumas coisas, eu tenho conversado muito com os padres, com o ecônomo da diocese, em como a gente vai fazer isso. Eu não tenho ainda uma resposta, como eu disse, é tudo muito novo, é tudo muito eu novo. vejo hoje, no processo que nós estamos vivendo em relação à questão financeira. Nós não podemos, nesse momento, e aí a gente faz aqui um parênteses, a gente está falando de uma formação para quem é muito presente na igreja, agora não é momento, eu entendo a dor do padre, a preocupação dele, mas agora o foco, o olhar, mais do que nunca, é a evangelização. Quem não lidou de forma adequada com a evangelização, no sentido assim, eu não me preocupei com o sentido de pertença das paróquias na minha paróquia. Agora vai ter que comunidade, né? Agora vai ter que correr atrás. Agora é momento de... Vai ser um desafio. É um desafio para uma paróquia, por exemplo, que vai querer começar desse período do zero, vai ser um desafio. Não é impossível. É bom dizer assim, gente, então eu estou escutando essa palestra, ai meu Deus, estou ferrando a minha paróquia. Calma, não é impossível. O digital gera engajamento. O digital gera engajamento. Gera. A gente tem feito uma coisa aqui na Arquidiocese que a gente está chamando o projeto Missa Todo Dia, que é no Facebook da Arquidiocese. A gente está transmitindo a Santa Missa todo dia de uma paróquia diferente da Diocese. E já é de uma paróquia que já faz a transmissão. Então, a gente eu não vou com a equipe, ou eu, ou a Giovana, vamos lá fazer a transmissão. Não. É uma transmissão que já existe, que já ia existir, a gente só está dando voz para essa paróquia, transmitindo, então, nos meios de comunicação oficial. Isso é uma coisa que eu percebi da Diocese, que eu achei muito legal, que vocês começaram a publicar as postagens das paróquias nos stories, começaram a ter uma iniciativa, eu achei muito legal isso. Uma coisa que estão perguntando, Fabiola, é o seguinte, nos últimos dias vimos, do Rogério isso, nos últimos dias vimos que muita coisa que era tendência, acabou virando uma urgência. Na PASCOM, que tipo de coisa pode ser enquadrada nessa situação? Paróquia São Paulo Apóstolos, Sarandi, Paraná. Vou falar como comunicação institucional, né? Como igreja, comunicação institucional, e a partir também da minha experiência. Eu acho que, primeiro, eu sei que a gente está vivendo nesse tempo de pandemia e a gente tem que viver as coisas muito mais online, né? Porém, eu acho que é muito importante a gente dar esse senso para as pessoas de que a vida não é só online. Porque também a gente espera, graças a Deus, que a pandemia vai passar. E a nossa fé, ela é para ser vivida muito presente. A missa, assistir a missa é bonito, é uma comunhão espiritual, no sentido devocional é muito bonito, mas mesmo assim não é a gente recebendo a Eucaristia. A gente é muito toque, a nossa fé é muito toque, é muito olhar. Então eu acho interessante que a gente sempre comunique para as pessoas que esse é um momento passageiro, que é importante que elas não só assistam as coisas na missa e tenham tudo só no celular, mas que elas toquem na Bíblia, que elas tenham um canto da casa que seja oracional, que seja presente, que seja vivo, assim. E monte o seu oratório, né? Na casa, isso é físico, isso é tocar, né? É importante, eu acho, e eu tenho visto isso pouco, até como autocrítica mesmo, também acho que a gente também pode trabalhar melhor isso. Trabalhar essa questão das pessoas, da questão que a nossa fé ela é algo presente, físico, ela é algo de carne. Para a gente, a carne é importante, o corpo, estar presente é importante. Outra coisa que eu vejo também que a gente precisa trabalhar, né, além dessa questão da presença, da nossa fé presente, símbolos, sinais e tudo, é a questão de entender o que é fundamental na sua realidade. Porque o que eu vejo, é aquela coisa do, sabe, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Na comunicação, a gente enfrenta muito isso.
as pessoas acham que porque na comunicação não há limites para minha criatividade, desde que eu sou criativa, eu posso fazer qualquer coisa. Às vezes, você não precisa fazer qualquer coisa, entendeu? Se a sua paróquia é pequena, se as pessoas têm dificuldade com a internet, por exemplo, você quer fazer, não, eu quero fazer transmissão no YouTube. Eu tenho visto muita gente querendo fazer transmissão no YouTube. É muito bom, por exemplo, fazer a transmissão da missa no YouTube, porque o Facebook está enfrentando instabilidade. Então, é interessante fazer no YouTube. Porém, tem gente que não consegue lidar com o YouTube tão bem e que consegue fazer as coisas melhor no Facebook. Na verdade, ficou um pouco mais complexo mesmo, né? Isso. Então, assim, aí tem gente que perguntando, Fabiola, como é que a gente faz a transmissão com 3 câmeras? Gente, não precisa fazer transmissão com 3 câmeras. Precisa. Uma coisa que eu aprendi no meio, assim, em eventos que eu fui, eu ouvi isso e nunca mais eu vou esquecer como gestor e quem comanda uma empresa, né? É melhor feito do que perfeito. Muitas vezes a gente quer um perfeito, mas se a gente fazer já é o suficiente. Vai ter mais resultado do que antes, que não era feito, né? Então, a dica que eu daria para a PASCOM, que tipo de coisa que eu posso ser enquadrada como urgência na PASCOM? É você pensar nas pessoas. Assim, na comunicação, na faculdade, a gente é treinado para pensar muito nisso, né? O pessoal do marketing, ali, na questão do público-alvo, e na questão do jornalista, a questão do povo, da questão mesmo da visão do outro, né? Eu me colocar na visão do outro. E, às vezes, os agentes que não são profissionais têm que apurar um pouco melhor esse olhar, né? Os agentes que são profissionais já têm um pouco isso guardado, porque foi isso trabalhado na faculdade. Então, se você é um agente, não é profissional, talvez você precise apurar esse teu sentido do outro, de se colocar. A maioria da minha paróquia, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha paróquia mesmo. O padre colocou a missa está sendo transmitida às 4 horas da tarde. A maioria das paróquias estão fazendo à noite. Ele está fazendo às 4. Ia falar sobre isso. Chega no horário das 18, é todo mundo fazendo live. Live. É uma loucura, e daí tem instabilidade e tudo mais. Eu não digo que não é para fazer. Se o seu público está acostumado, se você acha que é a melhor forma, faz. Mas, por exemplo, o meu padre, que a minha paróquia é de pessoas mais idosas, está fazendo às 4 da tarde, né? E ele descobriu que o quê? Às 4 horas da tarde é o horário que a senhorinha, antes de fazer o café da tarde, está sem fazer nada dentro de casa. Não está assistindo nada, não tem nada para assistir na TV, entendeu? Aí assiste a missa dele e está bombando. Fabiola, o mercado usa isso. A maioria das lives são 6 da manhã. Pode ver, tem gente que faz live 6 da manhã, 7 da manhã. É isso, gente. Você tem que fazer assim, não tem resposta certa. Não tem resposta certa. O que funciona para um pode não funcionar para outro. Tá fazendo a live. Eu tenho uma paróquia aqui, também de um padre amigo meu, que ele disse, eu vou fazer a missa só nos domingos, porque ele não tem condição de fazer a missa durante a semana. Aí ele fez o quê? Pediu ajuda para nós da Arquidiocese e nós estamos retransmitindo a missa diária com esse projeto da missa todo dia. Então, os seguidores da página dele têm missa todo dia, não é dele, porém tem missa todo dia. E ele conhece outras realidades pastorais, inclusive, né? Isso, a gente acaba conhecendo outras paróquias, tem os padres de uma paróquia, padre foi para outra, aí a pessoa já viu, que saudade do padre tal, entendeu? Então, assim, isso foi uma resposta de uma pergunta nossa. Então, eu quero saber qual que é a urgência, eu tenho que saber qual é a pergunta urgente. Qual é a pergunta urgente que estão fazendo na sua realidade, na sua paróquia, na sua diocese? A partir da pergunta, você pode criar prioridades. E aí, tenta responder essas perguntas da melhor maneira possível, se colocando no lugar do outro. Não caia na tentação de, eu quero ser inovador, eu vou fazer um aplicativo da minha paróquia. Calma, precisa. Será que as pessoas sabem mexer? Será que as velhinhas vão conseguir lá baixar o aplicativo para ver as coisas? Não, será que não é melhor já fazer no veículo que elas estão? O que é mais fácil para elas? Pensa nisso que vai dar tudo certo. Exatamente. Se você pensar nisso, vai dar tudo certo. Fabiola, para a gente encerrar, que já deu o nosso horário,
Uma coisa importante perguntar aqui sobre como aumentar o profissionalismo na comunicação, né? A gente tem no mercado as agências, como a própria Dominus, por exemplo, que trabalha com isso, tem a Dora, a Arcanjo, a Parresia, várias. Mas uma coisa que eu sempre digo sobre a profissionalização é o seguinte: o Google sabe todas as coisas, basta eu ter vontade de aprender. Então, é só pesquisar lá no Google que ele tem uma resposta para a gente, né? Sim. Então, assim... Sim, e pesquisa, joga no Google, vai atrás que dá tudo certo. Porque o grande desafio, eu acho que é esse, assim. A gente, às vezes, acha que o outro tem que aprender. Eu sempre falo no curso do dízimo para as tiazinhas, para as senhoras, né, para as vovós. Gente, você tem 80 anos e sabe digitar, sabe... Vá lá, aprenda, faz um curso de informática, não tenha vergonha de aprender, né? Isso é muito importante. E tempo livre o povo tá tendo, né? Tempo livre tem, gente. Agora tá com tempo livre. Fabiola, né? muito obrigado, muito obrigado. Eu estou muito feliz de ter você conosco aqui.